olá. Estamos aqui mais uma vez no Mês da Mulher da Associação dos Advogados, com a nossa querida ASP aqui. Esse Mês da Mulher já é uma tradição que nós temos aqui, fazemos uma sequência de palestras, webinários destinados especialmente às mulheres, tratando de temas assim para além do direito. E aqui é um caso que é para além do direito, mas que pega a vida de todas as advogadas e também de todos os advogados. Tema importantíssimo, relevantíssimo. Ano passado tive o prazer de mediar um webinar sobre esse tema, que também foi um tremendo sucesso. E dessa vez aqui trazemos duas mulheres aqui extremamente profissionais de extremo, muito bem reconhecidas, que tratam desse tema da educação financeira e da parte, enfim, vamos falar, simplificando, do dinheiro e da gestão do dinheiro, do patrimônio. Vou aqui apresentá-las brevemente. Então, é a Aline, é Soper ou Soper, como eu falo? Super. Soper. Ela é advogada, empresária, educadora financeira, criadora de formação em educador financeiro, reconhecida pelo MEC, CEO do Instituto Soper, uma escola de educação online com a missão de transformar a vida profissional, pessoal e financeira das pessoas e empresas, o instituto dela aqui. E aqui também Denise Damiani, que vai começar aqui a exposição, que tem foco em business consulting na área de inovação, estratégia digital, especialista de verticais de tecnologia, banking, telecom, serviço, é muito chique, consumer products, education, energia renovável, mas acima de tudo a gente conversou um pouco, tem uma trajetória super interessante, que veio de uma área mais fechada de engenharia e aí acabou transitando para essa área financeira, e hoje é uma referência aqui, principalmente também olhando um pouco esse universo feminino, até por uma experiência do fundo que ela atua, que tem um foco aí relacionado às mulheres e também até com um projeto social bastante interessante que ela depois vai expor para a gente. Então, Denise, passo para você a palavra, porque eu estou aqui só de intruso, de mestre de cerimônias. Muito obrigada. Ótimo mestre de cerimônias. Então, gente, obrigada pelo convite. Um prazer sempre poder conversar, em especial nesse mês do Internacional das Mulheres, onde a gente tem sempre a chance de poder falar de assuntos relevantes e que modificam a vida, né? Então, eu vou fazer um pequeno resuminho, assim, da minha descrição de carreira. Eu não venho do mundo, de finanças, muito menos de finanças pessoais. Eu sou engenheira de formação, trabalhei na área de tecnologia a minha vida inteira. Eu tenho 63 anos e trabalho desde os 16 na área. Trabalhei em bancos, trabalhei no Bradesco, no Serpro, no Citibank. Depois trabalhei na IBM, tive durante 8 anos uma empresa, então eu tive o que se chama de uma startup. Eu criei o que vocês conhecem hoje como o home banking, né, o internet banking, numa época que nem existia internet. Eu fali essa empresa depois de um ano, porque eu não entendia como é que a gente podia ter clientes, eu só achava que eu precisava ter um software, e os bancos falavam, Denise, ninguém vai querer fazer vida bancária pelo computador, as pessoas vão na agência. Então, quando a gente está um pouco fora do tempo também, as coisas não são simples. É, eu recebi uma ajuda financeira importante de um amigo que gostou da ideia, e eu consegui vender esse software depois para 40 bancos, e o que vocês usam hoje para poder acessar os seus bancos é meio que o neto do meu software. Eu tinha 27 de idade, tive essa empresa até os 34. Aos 30, eu tive dois filhos gêmeos. Aos 32, eu me divorciei, um casamento de 13 anos, porque o marido não aguentou tanto trabalho, tanto filho, e aí o casamento não deu certo. Bom, não deu certo. 13 anos já é dado certo, né? Tirei um sabático aos 34 e fui ser sócia de consultoria. Não sei se vocês conhecem a Accenture. Accenture é a maior consultoria mundial. Na época que eu fui para lá, eram 170 mil funcionários. Hoje são 700 mil funcionários. Então, é uma loucura de grande. Eu fui sócia lá por 15 anos. Quando eu me aposentei da Accenture e saí da Accenture, eu fui vice-presidente estatutária da Itaúsa. É,
Eu fui a primeira sócia na Accenture, nunca tinha tido uma mulher. Eu fui a primeira vice-presidente no Itaú, nunca tinha tido uma mulher. Fiquei 2 anos no Itaú, fui para a Bain Company, que é uma outra consultoria, não sei se vocês conhecem, é a concorrente da McKinsey. Também fui a primeira mulher na América Latina. Então, a minha vida sempre foi de ser a primeira mulher em algum lugar que eu chegasse, e eu achava aquilo muito esquisito. Eu dizia, bom, gente, mas o que está acontecendo aqui? Onde é que estão as mulheres? Caíram do caminhão aonde, né? E eu comecei a me interessar pelo assunto. Por que que tinha tão pouca mulher no topo das carreiras corporativas, né? Eu fui na Accenture sócia responsável pelo Brasil, depois pela América Latina, me especializei em telecom. Bom, tinha muita coisa legal acontecendo, mas eu olhava para o lado e eu estava bastante sozinha. Eu demorei tempo para entender isso, eu não dava muita atenção. E lá pelo ano 2000, eu resolvi que eu ia ajudar a fazer com que mais mulheres pudessem estar no topo das suas carreiras. E comecei a entrevistar toda mulher que caía na minha mão, assim, que chegava na minha frente, eu tentava entender um pouco, mas por que que você não luta para subir? Por que que você não está lá? E eu entrevistei umas 600 mulheres. E foi uma coisa muito interessante, porque tinha um ponto em comum entre todas essas mulheres. Toda conversa terminava sempre com a seguinte frase: ah, mas sabe, eu não tenho dinheiro guardado. Eu não me meto a besta para ir lá pedir uma promoção, ou eu não negocio o salário de entrada, ou eu não. E porque eu não tenho dinheiro guardado. Então, eu não posso abrir mão da segurança deste emprego que eu tenho e eu não quero arriscar. Achei aquilo muito sui generis, porque na vida eu sempre tive dinheiro guardado. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade, eu fazia tricô e vendia na escola, e sempre tive dinheiro guardado. Então, as mulheres que me diziam não tenho dinheiro guardado, eu achava esquisito. Então, eu fui estudar esse tema. Eu estudei esse tema bastante a fundo, eu fiz pesquisa quali e quanti, eu me interessei pelo assunto para ajudar, no fundo, as meninas da Accenture a subirem na carreira. E esse meu estudo virou um TED Talk, e esse TED foi visto pela editora Sextante, que me convidou para escrever um livro, e eu escrevi um livro das histórias verdadeiras que eu tinha escutado e da teoria que eu montei em cima do porquê que as mulheres não têm dinheiro guardado. E esse livro vendeu 120 mil cópias. E eu não sou escritora, e eu quase caí para trás, porque ele virou best-seller. Eu falei, gente, mas esse assunto, então, é um assunto relevante. Por que que a gente fala pouco disso? Então, talvez eu tenha sido uma das precursoras em começar a falar sobre a vida financeira pessoal para as mulheres. Isso faz mais ou menos uns. O livro saiu em 2016, faz mais ou menos uns 10, 12 anos que eu tive esse TED Talk e essas conversas. Então, o que eu vou contar aqui para vocês tem a ver com a minha experiência e com essa minha pesquisa empírica em cima do porquê que as mulheres não têm dinheiro guardado. Então, a vida começa assim. A vida financeira, ela, na verdade, tem 3 pilares, são 3 pezinhos. Você tem que ganhar mais do que o que você gasta e investir bem a diferença. Aí você vai dizer, não precisava ir para Harvard para poder saber isso. Claro que a gente tem que ganhar mais do que a gente gasta e investir a diferença. Mas se você perguntar para qualquer pessoa, se você ganha pouco, ou se você gasta muito, ou se você não sabe investir, todo mundo vai te responder uma das 3 coisas. E na verdade não é uma das 3 coisas. São as 3 coisas em conjunto. Ou seja, é mais rico quem ganha 10 mil e gasta 7 do que quem ganha 100 mil e gasta 99. Ou gasta 101, que é pior ainda. Então, ninguém consegue correlacionar que o problema não está no ganhar. Ou tem gente que fala assim, não, eu gasto muito, eu gasto em besteira e não sobra. Mas não tem a ver com quanto você gasta, tem a ver com a diferença entre o que você gasta e o que você ganha. E no início da nossa conversa aqui, a gente estava dizendo que tem algumas profissões onde isso ainda fica mais complicado. E advocacia, medicina, arquitetura, são profissões que na minha experiência também, levam as mulheres a terem mais dificuldade com lidar com dinheiro. Então, o livro é um livro que diz vários capítulos sobre o que fazer para ganhar mais, vários capítulos que dizem o que fazer para gastar menos, e outros que dizem como fazer para investir melhor. Mas você tem que fazer as 3 coisas.
não adianta fazer só uma delas. Não adianta saber investir se você não tem o que investir. Não adianta gastar pouquinho se você ganha bem pouquinho, ou menos do que o que você gasta. Então, é uma relação das três coisas. Pode parecer uma coisa muito óbvia, mas em geral as pessoas dizem assim: eu gostaria de ganhar mais. Eu digo, ah, e quanto você ganha? Não sei exatamente, porque a minha profissão é muito altos e baixos, mês eu ganho muito, mês eu ganho pouco. Então eu digo, como é que você vai ganhar mais de uma coisa que você não sabe quanto é? Então eu quero ganhar mais, mas eu não sei quanto eu ganho. Então como é que você vai fazer para ganhar mais, mais de quanto? Ou então eu gasto muito. Quanto você gasta por mês ou por ano? Ah, eu não sei exatamente. Então como é que você vai ter como gastar menos de uma coisa que você não sabe quanto é? Então a primeira coisa que você tem que saber. E o problema não é mensal. Quem é profissional liberal, e eu acho que a grande maioria aqui está nessa categoria, diz: ah, mas eu não consigo fazer esse cálculo que você está me pedindo porque os meses são muito diferentes. Tá bom. E o ano? Quanto você ganha no ano? Ou no bianual, né? A cada 2 anos. Ah, mas eu não sei como é que vai ser o ano seguinte. Mas você sabe do ano passado? Quanto você ganhou em 2023? Então, tem uma dificuldade de poder enfrentar que, no fundo, eu não sei quanto eu ganho, não é? E aí você não vai conseguir ganhar mais se você não souber mais de quanto. A primeira coisa é que a gente não precisa ficar contabilizando e anotando cada café e anotando cada centavo que você ganhou, que você gastou. Mas durante um tempo, você precisa anotar, até para você ter consciência do quanto você ganhou e do quanto você gastou. E não é difícil, gente. Precisa de 2 minutos na frente do extrato do teu banco no final do mês. Você pega o saldo do início do mês, o saldo do final do mês. Você divide um pelo, você subtrai um do outro. Então, vamos dizer que no início do mês você tinha 1.000. No final do mês, no último dia, você tem 10.000. Então, teoricamente, você subiu 9.000 reais. Agora, quanto você ganhou? Sei lá, quantas entradas tiveram na tua conta de coisas que você ganhou? Você ganhou 20? Bom, se você ganhou 20 e sobrou 9, quer dizer que você gastou 11. Quanto tempo você precisa para fazer essa conta? Você precisa de 3 minutos. A outra coisa que eu ouço muito das mulheres é assim: ah, eu não gosto de matemática, é tão difícil. Eu digo, para você cuidar da sua vida financeira, você não precisa fazer derivada e raiz quadrada. Você precisa saber somar e subtrair. Sabe somar e subtrair? Então já dá para cuidar da vida financeira. Não precisa saber fazer limite e derivada e estatística complexa. Se você souber fazer porcentagem, então já está melhor do que a grande maioria, mas somar e subtrair é o que você precisa. Então, no fundo, o que que acontece com a gente, que a gente, sabendo dessas coisas tão simples, e que realmente saber quanto eu ganho, quanto eu gasto do passado e quanto sobrou, não precisa de uma grande inteligência matemática e não é complexo, a pergunta que fica é: por que que a gente não faz? Não é? Então, por que que eu não faço se é tão simples? É porque parece simples, mas não é. Porque o dinheiro tem uma energia que não é o dinheiro pelo dinheiro, é o que ele significa. Então, tem uma porção de coisas que entram na nossa cabeça e na nossa vida, uma porção de crenças que nos bloqueiam de prestar atenção ou de querer prestar atenção nisso. Então, o que a gente aprendeu na vida. Eu vou fazer uma pergunta aí que eu não consigo ver as respostas de vocês, mas pensem um minuto. Sobre dinheiro, o que que você aprendeu na sua família? O que falavam sobre o dinheiro na sua família? Em geral, as pessoas me respondem assim: ah, porque é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, porque deve estar roubando, né? Para ter tanto dinheiro assim, deve ser uma pessoa má. Então, tem uma porção de crenças limitantes e más associadas a gente que tem dinheiro. E as mulheres, em geral, pegam isso muito ao pé da letra, né? Tem outras coisas que dizem assim: ah, minha mãe dizia que caixão não tem gaveta, então para que que eu vou levar dinheiro para o futuro? Que a vida é agora, né? Então, tem muita crença que vem da nossa família e que está incutido na gente, e as mulheres ainda têm coisas mais graves ainda, do tipo assim: seja uma boa moça e alguém vai cuidar de você, né? Ou então aquela frase de que no fim tudo dá certo.
posso dizer para vocês que eu vejo o fim de várias pessoas e muita gente não dá certo. Aliás, a grande maioria não dá certo. E vocês sabem o que acontece na vida financeira das mulheres? As mulheres ganham, em média, mesmo cargo, mesmo tempo de experiência, de 20 a 25% menos do que os homens. As mulheres gastam, em média, 20 a 25% mais do que os homens. E por que ganha menos? Aquelas coisas, porque eu não sei negociar salário inicial, porque eu não sei pedir aumento, porque eu não sei me valorizar, porque eu não sento na mesa, quando tem uma mesa de reunião, eu normalmente sento na cadeira de trás. Então, tem uma porção de coisas que fazem que a gente ache que a gente não é merecedora e que a gente não está suficientemente preparada e que eu não vou pegar mais responsabilidade, até porque mulher que pega muito responsabilidade e vira muito dinheirista não arruma marido. Então, tem até essa aura de que eu vou acabar sozinha, porque homem nenhum gosta de mulher muito espertinha, nem muito rica e nem metida que entende de dinheiro. Isso está no nosso DNA, isso está na nossa cultura, né? E por que eu gasto mais? Porque eu não sei dizer não, porque minha mãe me pediu dinheiro emprestado, porque minha amiga me pediu, porque o meu filho quer não sei o quê, porque tem sempre alguém querendo alguma coisa e a gente não sabe dizer não. Então eu acabo indo além do limite do que aquilo que eu posso. E sobre investimento, então, a gente gasta 1 hora por semana para fazer a unha e você não gasta 1 hora por semana para se educar sobre investimentos e aonde você vai botar seu dinheiro. Se você gastasse o tempo que você gasta fazendo a unha estudando sobre investimentos, você seria quase o Warren Buffett, que é o cara que mais sabe de investimento, talvez, do mundo. É, e ninguém delega. Quem é que chega na manicure e diz assim: ah, passa aí a cor que você quiser? Ninguém, né? Você chega lá e você leva 5 minutos escolhendo a cor do esmalte. Mas você chega no banco e deixa o gerente, que você nem sabe o nome e o sobrenome inteiro, escolher as aplicações para você. Você nem sabe do que ele está falando, quando ele te sugere alguma coisa, você fala: ah, se ele está falando, bota aí. O seu rico e suado dinheirinho, aquele que sobrou e que para quem ainda tem para investir. Então, não entender nada de investimento e não saber quanto se ganha, e também não saber quanto se gasta, e também tem todas essas coisas que acontecem ao longo do gastar e do ganhar, faz com que a vida das mulheres no final da vida seja pobre. Porque você ganha menos, você gasta mais e você não sabe investir. Então, não tem vida rica. E tem um detalhe bem importante que tem a ver com as leis. Vocês devem saber disso, até melhor do que eu, que no Brasil você pode se aposentar, em geral, 5 anos antes do que os homens. Então, imagina 5 anos a menos de dinheiro no final da vida. Num momento onde você não tem mais filho para criar, nem conta para pagar de filho, você ainda trabalha 5 anos a menos, quer dizer que você tem 5 anos a menos de salário para poder botar e investir numa poupança para o teu final da vida. E as mulheres vivem, em média, 10 anos a mais do que os homens. Então, como é que essa conta fecha? Eu ganho menos, eu gasto mais, eu não invisto, eu trabalho menos anos no final da vida e ainda vivo mais anos. Conta para mim como é que a vida vai ser no final dos tempos, né? E para escrever meu livro, eu fazia uma seguinte pergunta: quem é que vai cuidar de você no final da sua vida? E vocês adivinham o que as pessoas, na sua maioria, me respondiam? Meus filhos. Não é uma sacanagem enorme com os filhos, que vão ter esse peso de, além de ter que cuidar da gente velhinha, ainda ter que pagar por tudo? É, é uma ideia bastante equivocada e bastante antiga, porque a gente está botando um peso nos outros porque a gente não consegue se carregar. Então, o que eu queria dizer para vocês é que antes tarde do que mais tarde. Se a gente entender o que a gente precisa fazer para cuidar dessa vida e não delargar ela para alguém outro, nem para o gerente. Você sabe que eu tinha uma cliente que me dizia assim: não, quem cuida do meu dinheiro é meu ex-marido. Então, ela delargava, não era nem para o marido, era para o ex-marido. Imagina que vontade o ex-marido tinha de cuidar bem do dinheiro dela. Ou meu filho, ou o gerente do banco, ou seja lá quem for. E a gente precisa pensar que é muito difícil fazer sozinho. Pensar nessas coisas sozinho, armar uma estratégia de como cuidar do dinheiro sozinho é muito difícil. Então, em geral, o que a gente faz é juntar grupos de amigas, dizer, bom, nós vamos juntar
2 horas a cada 15 dias e vamos ler alguma coisa, trazer alguma coisa para ajudar a gente, falar das nossas angústias, conversar um pouco sobre o que a gente aprendeu de investimento. Ou seja, a gente realmente precisa se unir para poder conhecer melhor, porque é fundamental ter informação. Não é uma informação assim do arco da velha que você precisa, mas um pouco de informação você precisa. Você precisa saber o que é os juros da economia, o que é liquidez, o que é rentabilidade, o que é volatilidade, onde é que os dinheiros deveriam ou não deveriam estar para render isso e aquilo. Quer dizer, este é um assunto que precisa vir para a mesa, né? Então, eu tenho esse livro, vocês acham ele no Amazon, em e-book, é, se chama Ganhar Mais, Gastar Menos, Investir Melhor, o livro do dinheiro para as mulheres. Eu faço uma conversa financeira gratuita a cada um mês, mais ou menos, para quem entra num fundo, que é um fundo só para mulheres chamado Fundo Safira. Você precisa de R$ 100 para investir lá. Eu vou depois até mandar o QR Code para vocês liberarem para todo mundo, para quem quiser participar dessas conversas e investir qualquer coisa, porque a gente tem uma tarde inteira de educação financeira para falar sobre rentabilidade, o que está acontecendo no mundo, numa linguagem que as mulheres entendam, que as pessoas normais entendam, porque linguagem de financista é assim, uma caixa de surpresa, né? Você não sabe do que. Então, que a taxa de juros, a curva de juros abriu, a curva de juros fechou. Você fala, mas que raio de abrir e fechou quer dizer? Então, o mundo financeiro fala uma linguagem que realmente ninguém entende. Não é só você, ninguém entende. Assim como o advogado fala uma linguagem que também ninguém entende, né? By the way, disso vocês sabem, né? A gente fala com advogado, a gente entende 3 palavras de 30. O mundo financeiro é mais ou menos assim. Só que o mundo financeiro precisa entrar na nossa vida do dia a dia, né? Então, eu tenho mais uns 5 minutinhos, eu queria deixar aqui um tempo. Eu queria deixar com vocês uma reflexão. Quando eu estava lá no meio da minha carreira na Accenture, isso era 2007. Eu tinha um desafio muito, muito grande em termos de trabalho. Eu estava no México fazendo grandes negociações com o Carlos Slim, que era o cara mais rico do mundo na época, e eu estava bem enroscada, porque eu sou engenheira, né? Então, essa coisa das relações humanas e tal são bem complicadas. Mas eu conheci uma pessoa chamada Humberto Maturana. Eu vou até colocar aqui para vocês no chat. Humberto Maturana é um prêmio Nobel chileno que estudou uma coisa chamada a biologia cultural. Então, ele entende nós como seres humanos, na nosso formato biológico, inseridos na sociedade cultural que estamos, como é que a gente se comporta. E eu gosto de algumas coisas. Eu fiz um pós-doutorado com ele, estudei com ele. Ele é um senhorzinho de idade que faleceu ano passado, aos 95 anos de idade, um prêmio Nobel, uma pessoa profundamente conhecedora da biologia e do ser humano na cultura. Então, eu vou contar para vocês 2, 3 coisas da teoria do Maturana que eu acho que encaixa muito bem com o tema de dinheiro. Primeiro que ele ganhou o prêmio Nobel com uma teoria chamada autopoiesis. Eu não sei se vocês já estudaram ou já ouviram falar disso, mas a autopoiesis, ele e o Varela foram quem discutiram esse conceito há muito tempo atrás, onde demonstra que os seres humanos somos autopoéticos, ou seja, nós não conseguimos nos modificar com aquilo que vem de fora. Então, não adianta eu tentar abrir a machadada da cabeça de alguém para incutir alguns conceitos, porque não funciona assim. Só existe uma maneira da gente se modificar, que é a gente se modificar de dentro para fora. Então, eu preciso refletir e eu preciso que alguma coisa dentro de mim clique, e nesse momento que eu penso agora, o que eu não pensava 5 minutos atrás, é o que a gente chama de modificação ou de mudança. E a mudança, ela só acontece quando a gente não se fecha para reflexão. E todas as vezes que você tiver numa conversa que é exigente, que é impositiva, o nosso sistema autopoético se fecha, você não ouve mais nada, portanto, você não consegue fazer nenhum tipo de discussão. Então, se você acha que o seu filho
não está comendo, e você vai lá brigar com ele para ele comer, ele já não está te ouvindo mais. Se você acha que o teu marido gasta muito e você vai brigar com ele porque ele gasta muito, ele já não está te ouvindo mais. Então, a única maneira que a gente tem da gente realmente poder provocar uma mudança é se a gente tiver a paciência de fazer uma conversa amorosa, ou seja, uma conversa reflexiva, sem agressão e sem exigência e sem imposição. O que é muito difícil, concorda? Fazer uma conversa sem exigência e sem imposição é muito difícil, mas é a única coisa que faz com que a gente possa refletir. Então, esse conceito Maturana, que me perdoe, né? Autopoiesis in a nutshell, uma coisa muito assim superficial para dizer que vocês precisam ser também amorosos com vocês mesmos. Porque se vocês começarem a dizer, putz, mas eu sou burra, eu recebi aquele 13º ou aquele dinheiro maior de uma ação que eu ganhei e gastei tudo e me chicotear, a hora que você está se chicoteando e se desgastando com uma coisa que já passou, na verdade você está se fechando e você não vai conseguir nenhuma modificação com você. Então, para você conseguir uma modificação com você, você precisa ser amoroso com você mesmo. Então, dizer, tá bom, eu não sabia disso até agora, agora eu sei, vamos ver como é que eu vou daqui para frente, para poder fazer coisas mais amorosamente comigo, com os meus amigos e com os meus parentes, para talvez conseguir que alguma coisa clique dentro de mim e eu consiga uma modificação. Então, essa é a autopoiesis. A segunda coisa que eu queria discutir aqui é o que o Maturana chama de o que eu quero conservar. Tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, ó, na vida tudo se modifica a partir daquilo que eu decido conservar. Então, na vida tudo se modifica a partir daquilo que eu decido conservar. Então, o que estiver acontecendo na tua vida agora de ruim, você tem que se fazer a seguinte pergunta: o que que eu estou conservando para que isso esteja acontecendo na minha vida? Então, vou dar um exemplo. Você está cheio de dívidas. Então, você está cheio de dívidas, estourou o cartão, estourou o cheque especial, não tem nenhum dinheiro investido. A pergunta é: o que que eu estou conservando que eu estou cheia de dívidas e estourei os meus limites todos de cartão de cheque especial e não tenho nada investido? E com essa reflexão, você pode descobrir, você diz assim, ai, sabe o quê? É porque minha mãe me pediu dinheiro emprestado e eu dei o que eu não podia. Então, você tem uma decisão. Eu quero conservar, continuar emprestando se eu não tenho aquilo e entrando no cheque especial porque eu emprestei? Ou eu vi uma geladeira nova, me deu uma super vontade, porque afinal de contas eu trabalho que nem uma louca e eu mereço uma geladeira nova. Comprei a geladeira no impulso. É isso que você quer conservar? Você quer comprar uma coisa no impulso, que, de um dinheiro que você não tinha, fazendo dívida e ficar estourado no cartão e no cheque? Se não for aquilo que você quer conservar, você tem uma decisão a fazer, porque se você decidir que o que você quer é não ter dívida, a tua vida vai se modificar a partir dessa decisão. Vou dar um outro exemplo. Na minha família, não existe divórcio. Não importa o que aconteça, ninguém pode se divorciar porque casamento é para sempre. Você pode estar casado com um cara que seja alcoólatra, agressivo, te bate, você não vai se divorciar. Mas se você decidir que o que você quer conservar é ser bem tratada, talvez o teu casamento não se conserve. Então, tudo aquilo que a gente percebe que está acontecendo na nossa vida é porque eu estou conservando alguma coisa naquele domínio que está me levando a essa consequência. Portanto, eu posso refletir e querer conservar uma outra coisa. Então, se eu não sei quanto eu ganho, que eu não sei quanto eu gasto, se eu preciso ganhar mais, se eu não sei como pedir aumento, se eu não sei como elevar as minhas tarifas para os meus clientes, se eu não sei vender, e por isso é que eu não tenho um fluxo de dinheiro bom, o que que eu quero conservar? Eu quero conservar ter um fluxo de dinheiro bom, então eu vou aprender essas coisas. Porque se essa é a conservação que eu quero, é isso que eu quero aprender. Então, se você quer ser rico, se você quer, e rico quer dizer qualquer coisa, porque rico para mim pode ser diferente do que é rico para vocês, mas se eu quero ter dinheiro guardado em X tempo, eu vou ter que refletir o que que eu estou fazendo hoje que eu não estou cuidando disso suficientemente. E a gente estava conversando no início aqui da nossa conversa de que vocês cuidam de muita gente, né? Advogado gasta o tempo inteiro cuidando dos outros. E o que será que você vai ter que fazer para separar umas horinhas para poder cuidar de você? Porque se é isso que você decidir que você vai cuidar de você, financeiramente, a sua vida financeira também vai se modificar.
Então, na vida, tudo se modifica a partir daquilo que eu decido conservar. Obrigada. Denise, muitíssimo obrigado. Foi uma muita informação, muita reflexão, fora a exposição da sua vida e da sua carreira, sua trajetória, que é muito inspiradora, acho que aqui para não só para mulheres, né, para todo mundo. Acho que a gente vê uma carreira assim, tanta coisa acontecendo, começando com um trabalho bastante cedo, como você falou. E é interessante isso que você fala, né? Você não entender como é que uma pessoa não guarda, né? Muito é a gente, às vezes a gente tem essa dificuldade de, dentro da nossa perspectiva, entender um pouco o outro. E né, muitas vezes tem essa crítica: por que que gasta tanto dinheiro? Ah, por que que usou o cartão? Por que isso, né? Todo mundo. E acho que é muito passar por esse lado que você está falando. Não adianta a gente entrar nessa questão aí, indo muito para o nosso lado, assim, de ficar julgando, né? Nós, advogados, costumamos não. Para ser advogado, você não pode ficar julgando o outro, senão você não vai ser advogado. E acho que aqui é um pouco essa premissa, né? A gente tentar entender como é a parte da educação. Eu tenho um filho pequeno e acho que assim, o desafio é justamente tentar fazer essa educação do ponto de vista com a tranquilidade, né? Sendo amoroso, passando a colocação e tudo mais. Mas é muito importante o que você falou. Eu acho que hoje em dia a questão da necessidade da gente tentar ter um pouco de informação, e assim, mas uma informação sólida, porque eu acho que no fim hoje a gente tem informação demais, o mercado tem centenas, milhares de produtos, né? A gente é bombardeado hoje, então as pessoas acho que até se acham com mais dificuldade ainda parece que é algo assim, como é que eu vou conseguir entender esse monte de coisa? Porque hoje tem fundo quantitativo, fundo disso, fundo daquilo, eu não sei nada, DI, aí acho que acho que na Há verdade, quantos anos você levou estudando advocacia para saber pois alguma é, coisa, não então é? eu acho que Finanças não pode ser que você dorme, acorda 5 minutos depois, você já sabe tudo, é impossível. por isso Precisa que o de importante forte. é o que a gente fala até um pouco, que eu tento explicar, conversar um pouco, a gente conversa. Direito, acima de tudo, é bom senso. E a mesma coisa que você falou. Ah, vamos partir de algo simples, é ganhar, né? Quanto eu ganho, quanto eu gasto e como eu invisto, assim, e investir, guardar. Então, acho que esses conceitos básicos a gente introjetar e daí para frente tentar melhorar. Mas eu também vou parar de falar aqui, vamos deixar a Aline falar, que é quem entende. Eu estou aqui metendo meu bedelho. Um prazer estar aqui com vocês hoje nessa palestra, falando um pouquinho sobre dinheiro. Prazer estar aqui com a Denise. Denise, eu li seu livro em 2016, assim que foi lançado. Amei, você é uma das minhas inspirações aí no mercado de educação financeira. E eu sou advogada, e sendo advogada, meu sonho sempre foi ser professora. Então, desde que era adolescente, eu sou empreendedora, eu abri minha primeira empresa com 17 anos e dou aula desde os 11. Então, hoje a gente tem a apresentação aqui e eu preparei uma apresentação. Eu sou educadora financeira, né? Eu sou professora, advogada, empresária, e eu digo que eu sou uma criadora de uma vida rica que vai além do dinheiro. Quando eu fui estudar direito, eu falei, eu vou estudar direito porque ser professora não dá dinheiro. Eu ouvi isso a minha vida toda, as crenças que a gente tem, né? Ah, não, professor morre de fome. Então eu falei, não vou ser professor, vou ser advogada. E eu estudei para ser advogada, me formei, sou advogada, mas decidi escolher ir pelo caminho da educação. E essa aqui, gente, é uma foto real da rua que eu cresci, no Rio de Janeiro. É uma rua que fica dentro do Complexo do Alemão. E eu passei por uma vida de privação, não de fome, porque a gente sempre teve dinheiro para se alimentar, para se vestir, para andar, mas de escassez de recursos. Dentro de uma comunidade carente, você não tem segurança, você não tem, muitas vezes, o respeito das pessoas, e eu não quis que isso acontecesse. Então, com 17 anos, eu criei minha primeira empresa, tem uma fotinho aqui da minha empresa dentro do meu quarto, que era um computador, e lá nesse computador eu fazia carimbos. Eu tinha uma impressora e eu tinha uma maquininha de fazer carimbos. Eu fazia e vendia esses carimbos aí para as papelarias no Rio de Janeiro com 17 anos. E eu comecei a juntar dinheiro para comprar o meu primeiro carro, porque eu via as meninas ganhando um carro quando iam para a faculdade. Eu sabia que eu não ia ganhar. Meu pai não tinha dinheiro para me dar um carro. Então eu falei, eu preciso trabalhar
ganhar dinheiro e juntar dinheiro para comprar meu carro. E esse aqui foi meu primeiro carro, com 18 anos. Não era novo, era um carro usado, devia ter uns 10 anos de uso, mas foi o carro que eu consegui juntar com o dinheiro da minha adolescência. E isso fez um significado muito grande para mim. Essa aqui é uma reportagem que saiu essa semana na revista Exame, que eles me entrevistaram, né? E eles reforçam isso, né? Nascida no Complexo do Alemão, a empresária já levou educação financeira para mais de 8.000 alunos, né? Hoje eu tenho uma escola que ensina educação financeira, também tem uma ONG onde a gente presta essas consultorias, orientação financeira para quem não pode pagar. E é interessante porque a gente imagina que quem vai falar de dinheiro são os homens de terno que estão lá vendendo investimento. A gente tem essa imagem de que finanças é complicado, é difícil, que é para a área de exatas, e não. Finanças, gente, pessoal, é comportamento. E quando a gente não entende que é comportamento, a gente foge porque a gente não gosta de matemática. Acredito que os advogados que estão aqui fugiram da área de exatas porque não gostavam também de matemática e foram para o direito. Mas educação financeira é sobre comportamento. Isso aqui é minha vida hoje. Eu saí daquela vida de escassez de ser uma moradora de uma comunidade do Rio de Janeiro. Hoje eu moro nos Estados Unidos, meus filhos estudam nos Estados Unidos, eu posso ter essa liberdade de ter a minha empresa aqui, conseguir fazer outras coisas também. E eu quero convidar as mulheres advogadas hoje aqui para que elas se tornem donas do seu dinheiro. E o que a gente precisa fazer para isso? Dentro do meu livro, eu falo de uma técnica simples que eu quero que vocês aprendam isso nesses poucos minutos, mas que vão ajudar vocês a fazer exatamente o que a Denise falou. A gente acha que é muito simples, eu preciso ganhar mais, gastar menos e investir melhor. Só que como fazer isso? São tantas informações por onde eu começo. E eu vou trazer aqui para vocês alguns dos primeiros passos para você fazer. Como uma boa professora, eu criei aqui uma técnica de uma sigla que você não vai esquecer. Então, o primeiro passo, a gente vai falar sobre registrar. Você, advogados com muita experiência na vida, enquanto você não conseguir registrar e ter clareza de para onde vai o seu dinheiro, é muito complicado você definir o que fazer com ele. Não é pegar um caderninho e anotar a vida inteira, mas é como um check-up. Quando a gente tem que fazer um check-up uma vez por ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo da situação de saúde, a gente precisa fazer todo o levantamento. Então, primeiro passo vai ser levantar, sim, tudo que entra na sua conta e tudo que sai e para onde sai. As pessoas vão se surpreender. Essa semana eu fiz o lançamento do meu livro na sexta. Hoje eu recebi um depoimento de uma leitora e ela mandou uma mensagem assim para mim: Aline, estou assustada. Eu descobri que eu gastei R$ 600 no último mês de vinho. E eu falei para ela: olha, o livro já está fazendo efeito. Porque ela me disse: eu não tinha intenção, eu não sabia que eu estava gastando isso tudo de vinho, e eu gastei R$ 600 de vinho. A partir dessa consciência, ela consegue definir o quanto ela quer gastar de vinho, o quanto ela quer separar para essa área da vida dela, que é o lazer. Não precisa não ter mais lazer, mas o quanto que eu posso gastar exatamente com esse lazer. Então, uma missão que eu posso dar para vocês agora é: defina um local onde você vai fazer esse registro. Ele pode ser uma planilha de Excel, ele pode ser um caderninho, ele pode ser um aplicativo financeiro. Depende de como você se identifica mais com esse tipo de registro. Algumas pessoas são mais tecnológicas, vão gostar de fazer tudo num aplicativo, outras pessoas têm pavor de planilha. Escolhe onde você vai fazer, mas você precisa definir isso. Depois que você registrou, a gente precisa organizar. Eu já vi muitas pessoas falando assim: ah, eu anoto tudo que eu ganho, mas não adianta nada. Não adianta nada porque você não organizou nada. É como uma casa toda bagunçada. A panela está no quarto, o sapato está na sala e você não sabe para onde está. Então a gente precisa organizar. Dentro do meu livro eu falo sobre a organização do dinheiro ser como a organização de uma casa. Imagina que hoje tudo está no cartão de crédito e seu grande gasto hoje é o cartão de crédito.
Só que cartão de crédito não sai sozinho de casa, não vai na loja. O que eu preciso fazer? Eu preciso separar o que eu gasto com a minha moradia, o que eu gasto com o meu lazer, o que eu gasto com o meu estudo, o que eu gasto com o meu escritório, o que eu gasto com os meus filhos. Eu já vi muito problema. Eu advoguei na área de direito de família. E qual era o maior problema? A briga pela pensão. E na hora que os pais iam brigar pela pensão, as mães não conseguiam dizer o quanto elas gastavam com os filhos. Elas diziam, eles gastam muito. Só que muito quanto? E o pai dizia, eu pago muito. Mas muito quanto? Porque a gente não consegue ter essa clareza. Então eu preciso, como numa casa, definir gavetas e colocar tudo dentro de cada gaveta. Como a leitora do meu livro, que descobriu que gastou R$ 600 em um mês com vinho, que é mais de 10% do salário dela, e ela caiu em si que ela está gastando demais. Aquele não é o único gasto com lazer. Então, o lazer dela provavelmente está ocupando mais de 50% da renda dela. E aí mora um problema. Então, a gente precisa organizar. Depois disso, eu preciso planejar. Quem que decide para onde vai o seu dinheiro? Se você não planeja, você vai passar a vida pagando os boletos. Quando dá para pagar, tá bom. Chega uma hora que começa a fazer sorteio de boleto. Vocês devem ter já visto vários memes desse, de joga boleto para o alto, coloca no ventilador e vê qual paga. A gente precisa definir para onde vai o dinheiro. Se eu descobrir que eu estou gastando R$ 600 de vinho e eu não quero gastar R$ 600 de vinho, o quanto eu posso gastar de vinho? O quanto eu posso gastar de programas de assinatura de TV a cabo, ou de viagens, ou de roupas, ou de maquiagem, ou de livros, não importa, eu preciso definir para onde vai. E aqui entra a parte do planejamento. Se você resolver fazer isso agora, você vai ver que não vai sobrar dinheiro, provavelmente, porque você só está pagando os boletos, mas você pode fazer uma programação para que daqui para frente você pare de só pagar os boletos e decida antes para onde o seu dinheiro vai. Na hora que você fizer isso, você vai começar a fazer escolhas mais inteligentes. No caso da minha leitora, ela quer muito fazer uma viagem para o exterior, nunca consegue fazer, mas todo mês ela gasta R$ 600 de vinho. Se ela tivesse juntando esse dinheiro por um ano, ela já teria conseguido fazer a viagem dela para o exterior. E ela está há 10 anos tentando viajar para o exterior e não consegue. Imagina R$ 600 por mês que ela tivesse investido por 10 anos. Ela já poderia ter feito muitas viagens, mas ela não consegue ter essa clareza. Então, a gente, olhando para isso, antes de você pensar em aprender a investir, você precisa pensar em como é que eu faço o meu dinheiro realmente caber dentro do meu orçamento, sobrar. E aí entra um ponto muito importante. O dinheiro na conta que sobrou, você vai arrumar um jeito de gastar. Então, você precisa definir para onde ele vai e imediatamente você vai direcionar esse dinheiro para esse lugar. Se é um planejamento de viagem, você vai ter um investimento de viagem. Se é um planejamento de reforma da casa, direcionar para a reforma da casa. Por isso que tantas pessoas gostam de fazer financiamento. Porque o financiamento, o boleto chega. E eu já ouvi muitos clientes falando comigo, Aline, acabei de pagar o financiamento, o dinheiro não sobra do mesmo jeito, vou comprar outro financiado, porque aí eu vou conseguir pagar os boletos. O que acontece com isso? Ela está terceirizando a responsabilidade. Quem que é dona do dinheiro? Ela? Não. É o financiamento, é o banco, é o patrão, é o marido, é outra pessoa, mas nunca é ela que está definindo isso. E para ajudar a fazer esse planejamento, eu quero te convidar a pensar duas coisas. Primeira, quais que são os seus objetivos para os próximos 5 e para os próximos 10 anos? Quando você olha para um ano, você deve estar pensando que, esse ano eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero viajar, eu quero comprar roupas melhores, bolsas melhores. Mas quando você pensa em 5 e 10 anos, qual o impacto disso que você está escolhendo hoje? Eu quero abrir o meu próprio escritório, mas eu preciso ter dinheiro e não tenho dinheiro. Qual o planejamento que você vai fazer para você conseguir fazer isso? Eu quero sair da empresa que eu estou, eu quero ir para uma outra empresa, mas eu não posso sair porque eu tenho contas para pagar, os boletos não param de chegar. Eles não vão parar. Você vai precisar fazer um planejamento
para conseguir todos os meses direcionar uma parte do seu dinheiro para que ele consiga fazer esse dinheiro chegar no teu planejamento, na tua meta. A maioria das pessoas que a gente for conversar, ela não sabe qual a prioridade em 5, 10 anos. Há 10 anos atrás, eu fiz essa pergunta para mim mesma e eu tinha uma escola de educação infantil num bairro de classe média no Rio de Janeiro. E os pais, eles botavam a criança na escola particular, a maioria eram médicos, dentistas, advogados, atores da Globo. Eles botavam as crianças na escola, pagavam a primeira mensalidade e depois eles não pagavam mais nada. E eu, como uma advogada, vou processar esses pais por inadimplência. E aí eu ia consultar. E qual era a minha surpresa? Eles não deviam só a mim. Eles deviam a prestação da casa, o condomínio, o financiamento do carro. Mas eles estavam viajando para a Disney todo ano. E essa clareza de quais são as prioridades que a gente tem que me trouxe estudar educação financeira. Porque não fazia muito sentido as pessoas morarem na praia, andarem de carro bom, morar numa cobertura e não pagar a escola. Quais são as prioridades? Quando eu olhei para a minha vida, eu falei: bem, eu tenho prioridades. Eu quero que os meus filhos tenham estudos diferentes, eu quero que eles falem outros idiomas, eu quero que eles tenham outra experiência de vida. Então, o que que eu vou criar na minha vida para que isso possa acontecer? São perguntas simples que a gente precisa se fazer, mas que no dia a dia a gente não para fazer essas perguntas. Mas eu quero deixar aqui para que você pare e pense sobre isso, para que isso não se torne um problema para você no futuro. A gente, olha, quando eu tinha 20 anos, eu achava que ia demorar muito para chegar aos 40. Quando chegou aos 40, a gente já tem uma noção um pouco maior de que não vai demorar para chegar aos 60, não vai demorar para chegar aos 80. E o que que eu quero ter construído quando eu chegar lá? Nos 60, nos 80? O que que eu quero ter deixado construído para minha vida? Só pagar boleto? Eu não quero ter construído nada de diferente, só ter uma bolsa de luxo. O que que essa bolsa vai valer daqui a 20 anos para mim? Então, eu preciso ter metas bem definidas. Se você não tiver, a sua meta vai ser pagar as contas. Eu fico triste quando eu escuto as pessoas que mandam mensagem para mim falando assim: Aline, a minha meta agora é só pagar tudo que eu devo. Se eu pagar tudo que eu devo, eu estou feliz. Ok, parece ser até admirável, né, a pessoa falar isso, mas não é. Porque se a meta dela é pagar tudo que ela deve, na hora que ela estiver terminando de pagar, ela faz outras dívidas, porque a vida dela não tem mais sentido a não ser pagar todas as dívidas que ela tem, todas as contas que ela fez. Então a gente precisa definir metas mais claras, colocar preço, colocar valor nessas metas. A partir disso, você consegue dar os próximos passos também. E quando a gente fala de estudar educação financeira, não sei quantos advogados aqui enfrentam no dia a dia, né, esse problema dos clientes com endividamento, principalmente quem trabalha na área de direito do consumidor, mas a falta de educação financeira faz com que as pessoas paguem 400% ao ano de juros para o banco. Hoje de manhã teve um anúncio, né, ou ontem, que os juros diminuíram. De 430 e pouco, eles passaram para 416. Né? Essa informação aqui ela é um pouquinho anterior. 400% ao ano, algumas pessoas pegam empréstimo para poder investir. Porque elas querem ser investidoras. Elas querem ter reserva. E elas vão lá e elas fazem um empréstimo para investir. E quando a gente para e olha e fala, mas você não sabe? Não, porque eu quero ganhar dividendos. Eu quero investir na bolsa. Eu quero. A falta de conhecimento, essa falta de clareza, ela é tão grave que ela faz com que as pessoas façam isso. Deixa o dinheiro na poupança e pega um empréstimo com o banco e está pagando 400% de empréstimo. Quanto vai ganhar? Sei lá, se ganhar muito, vai ganhar 1% ao mês porque não sabe investir também. Então vai colocar lá numa renda fixa para tentar, ou vai perder, porque vai colocar em ações que ela nem sabe o que é, e vai perder dinheiro, e aí vai falar, culpa do mundo das finanças, que foi feito para a gente perder dinheiro. Mas não é. As pessoas que precisam realmente se interessar por aprender o básico da educação financeira. E aí eu trouxe aqui, olha, isso aqui foi uma simulação, se os juros do cartão de crédito de 400% ao ano, você pegou 1.000, chegou no final do ano deve 4.000. E se você deixar o teu dinheiro na poupança, você botou lá 1.000, no final do ano vai ter 1.060.
Fiz uma conta muito simplista, só para você entender que não precisa uma calculadora matemática para fazer, uma calculadora financeira para fazer isso. Faz conta básica. Você vai olhar para isso e vai falar assim: meu Deus, não faz sentido. Eu não posso cair nessa armadilha. E por que eu estou falando de cartão de crédito, gente? Porque a maior dívida hoje do brasileiro é com cartão de crédito. E sabe o que é cartão de crédito? É a compra do dia a dia, do dinheiro que vai embora e a gente não sabe para onde foi. É o dinheiro da bolsinha, é o dinheiro do restaurante, é o dinheiro da viagem que vai virando essa bola de neve aqui. Então, quando eu quero trazer essa clareza para vocês, que realmente trabalhar essa inteligência financeira, se tornar dona do seu dinheiro, é tão importante quanto você se aprimorar na sua carreira. Porque se você não faz isso, você abre mão dos momentos com a sua família, abre mão de lazer. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já deixou de sair com os filhos no final de semana porque estava trabalhando, porque tinha um prazo para cumprir, porque tinha alguma coisa para estudar. Só que se você faz tudo isso e depois joga o teu dinheiro fora, você está jogando a tua vida fora. É grave essa situação. Não é uma situação que a gente pode aceitar como normal. E nós, eu digo nós porque eu também fui programado para pagar conta. Você precisa crescer, fazer uma faculdade, passar num concurso público para pagar suas contas. E não é isso. Aí eu quero dizer para as mulheres, né? Você precisa ser dona desse dinheiro. Você precisa saber controlar esse dinheiro, não deixar que o dinheiro controle você. Se a tua meta é só ter dinheiro no final do mês para pagar as contas, você não vai conseguir construir uma vida realmente próspera, rica, se esse for o seu objetivo final. Então, eu quero deixar alguns pontos importantes aqui para que vocês fixem que primeira coisa é parar de pagar juros e aprender a receber os juros. O trabalho do banco é muito bom, porque ele vai pegar o teu dinheiro com juros muito baixos e vai emprestar um juros muito alto. Mas esse é o jogo. Só que se você está tomando juros, você está do lado pior desse jogo. Então, pare de pagar esses juros e aprenda a receber os juros. Desenvolver o hábito de se pagar primeiro. O que é se pagar primeiro? Lembra do teu planejamento? O que você está planejando? Qual é a meta? Separe o dinheiro primeiro para essa meta. Pare de olhar para o mês, comece a olhar para daqui a 10 anos. As coisas vão mudar de perspectiva. Aquela bolsinha não vai ter tanto valor assim daqui a 10 anos, mas aquele investimento para a tua meta vai. Dedique um pouco do seu tempo hoje para aprender a jogar esse jogo. E tenha liberdade financeira para fazer o que quiser com o seu tempo depois. Parece meio clichê quando a gente fala sobre isso, né? Porque o meu trabalho é falar que a educação financeira é importante. Mas todas as pessoas de todas as profissões que se dedicam todo o tempo para trabalhar e não separam tempo para aprender a cuidar do dinheiro, está jogando grande parte desse trabalho fora, só porque não aprendeu a cuidar desse dinheiro. E quando eu fiz, né, esse livro que é O Seja Dona do Seu Dinheiro, a uma das jornalistas que me entrevistou me perguntou: Aline, o que você pretende com isso? E eu pretendo, com essa palestra aqui, com o meu livro, primeiro, que a partir de hoje você aprenda a fazer o dinheiro sobrar, que você tenha dinheiro sobrando. Depois, que você aprenda a criar uma reserva, que essa reserva é o que vai te dar liberdade de tomar decisões, de sair do trabalho que você não gosta, de parar de receber aquele salário super baixo que você está recebendo, aquele honorário super baixo, mas que você está recebendo só porque você tem que pagar os boletos. O dia que você criar uma reserva, você vai ter margem para arriscar, margem para poder buscar o teu sonho, margem para fazer alguma coisa diferente. E em terceiro ponto, que você comece a pensar na tua liberdade financeira, em acumular, sim, dinheiro, patrimônio, recursos, para que quando você chegar no momento em que você não quiser trabalhar loucamente como aos 30 anos ou aos 40, você tenha dinheiro suficiente e seja dona desse dinheiro. Não seja apenas uma pessoa que viveu a vida, pagou muito boleto e agora precisa fazer muito para continuar sobrevivendo depois. Então, eu deixei aqui também
Os meus contatos, eu sou muito ativa nas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram é Aline Soper, no YouTube também, e o do meu instituto, que é institutosoper.com.br. Quem quiser aprender mais, a gente tem vários programas também de mentoria, onde a gente ensina isso na prática, cursos, e vale a pena para todas as mulheres advogadas, para as filhas de vocês, para os filhos, para que eles aprendam a ser donos e donas do dinheiro e isso possa fazer valer a pena todo o trabalho que a gente tem feito, tudo que a gente investiu, o nosso dinheiro para estudar, o nosso dinheiro para trabalhar, que a gente faça ele valer também. Quero agradecer aqui o convite. Aline, muitíssimo obrigado. E mais uma vez também uma história de vida muito interessante, né? Um tremendo com essa ascensão social que é sempre muito importante da gente ver, você indo atrás dos sonhos e conseguindo. E eu achei interessante aqui você focou na liberdade, né? Que eu acho que é muito importante ter essa ideia de que o dinheiro traz essa liberdade, você não ficar amarrado, né? A projetos que você não gosta, a necessidades, a situações muito ruins. E acho que isso casa com o que a Denise coloca naquela tese dela, né? Que também o dinheiro serve nessa hora para você ter a liberdade de poder ascender, né? Porque de outra visão, né? Que era que as mulheres que não tinham patrimônio não tinham como ascender na carreira, né? E na verdade acho que é um outro lado dessa liberdade, que é tanto o que que essa reserva financeira, né? Que no fim das contas estamos falando disso, de você ter uma reserva financeira, a segurança financeira ela te deixa ter uma vida muito mais tranquila e aspirar, seja para você ficar mais tranquila do ponto de vista quero tirar o pé, eu quero tocar, negar alguns projetos, você já precisa poder ir para frente e subir na vida de uma forma até aí em caminhos mais elevados na carreira, como a Denise bem colocou em estruturas corporativas aí sofisticadas. Então, achei aqui, agradeço demais a você, agradeço demais a Denise aqui. A gente efetivamente não temos perguntas aqui, mas temos muitos comentários pedindo informações de todo mundo, é muito palestra, etc. Legal que vocês duas ainda trouxeram esse outro lado de trabalhos sociais também relacionados ao tema. E acho que essa parte da educação financeira é algo que vai ganhar cada vez mais aí espaço na mídia, espaço entre as pessoas, e acho que aqui para o profissional liberal, para advogado, é importantíssimo. Vocês, a Aline colocou aí ao lado dela como advogada, realmente a gente precisa disso, né? E a massa que a gente fala aqui pelos associados, a gente tem um pouco de estatística nisso, dos 70 mil associados, um pouco mais de 70 mil, a grande maioria trabalha sozinha, né, individualmente, então mais ainda eles dependem dessa necessidade de ter uma reserva financeira para poder tocar a vida, a profissão, a família de um jeito mais tranquilo. Então agradeço demais a vocês duas, acho que histórias de vida assim, muito interessantes, cada uma colocou um pouco de uma maneira um pouquinho diferente, mas tudo muito bem colocado, muito bom. Acho que a audiência ficou felicíssima, eu fiquei muito feliz e super interessado também no trabalho de vocês aqui. Muitíssimo obrigado, agradeço em nome da associação e espero que ano que vem assim, possamos contar com vocês e até antes disso, ficamos aqui, nós temos um lado aqui de a parte educacional da ASP hoje ela é muito, a gente tem um incentivo muito grande essa parte educacional, então também estamos aqui abertos, se vocês tiverem propostas, ideias para a gente fomentar essa parte da educação financeira durante o ano todo, não precisamos ficar aqui só no mês da mulher falando disso. Muitíssimo obrigado, Denise, muitíssimo obrigado, Aline. Obrigada, parabéns, Aline, pelo livro, boa sorte pelo trabalho também. Eu estou sempre à disposição, eu acho que realmente fazer só no mês de agosto, no mês de março não precisa, pode ser feito o ano inteiro. E parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem, viu? Muito obrigado. Quero agradecer também, Leonardo, todos envolvidos aí pelo convite, a Denise por estar aqui no mesmo palco com ela. Um prazer para mim estar aqui com você, Denise. É um exemplo aí
e de desbravar quando as mulheres não tinham espaço, né? Porque a gente está aqui falando de educação financeira há 10 anos, antes disso ninguém nem falava. E a Denise já estava antes disso lá, fazendo todos os estudos dela para entender por que que as mulheres não tinham dinheiro nesse, né, nesse contexto todo. Então, é um prazer muito grande estar aqui, admiro muito o trabalho e das colegas advogadas também. Então, agradeço e com certeza podem convidar, vamos fazer outros trabalhos. A gente precisa levar a educação financeira para mais pessoas. Eu tenho lutado por essa educação, criei a metodologia para levar a educação financeira para as escolas, porque essa é minha bandeira. Eu realmente acredito que é isso que gera transformação. Se não fosse isso, eu não teria conseguido mudar socialmente a minha vida, a minha história e tantas pessoas que fizeram, né? Então, quero agradecer por isso. Muito obrigado. Agradeço também a audiência e aqui, mais uma vez, a gente chama a atenção. Aqui no Mês da Mulher são palestras e webinários todo dia, todas assim gratuitas, enfim, então sempre com temas assim relevantes, também um pouco fora da caixinha do direito, que a vida, o direito é só um pedaço da nossa vida, como vocês bem colocaram aqui. Então, muito obrigado a toda a audiência, mais uma vez a Denise e a Aline, muitíssimo obrigado, até mais.